Eu estou começando com esta imagem aqui, porque esse livro é uma referência para todo o nosso trabalho. E esse projeto que vem sendo desenvolvido há muitos anos, né, nós temos aí um compromisso de divulgar esse trabalho, por ser um trabalho de grande importância para nos ajudar e também para que possamos contribuir e compartilhar com pessoas esse conhecimento que adquirimos nessa instituição, que é muito importante, que é o amor exigente. Nós vamos começar, eu quero compartilhar com vocês algumas informações, né, que poderão nos ajudar. Então, o Amor Exigente é essa instituição da qual eu estou falando aqui, né, que está aqui nesse livro base, e que vai ajudar-nos a compreender um pouquinho mais o que significa essa metodologia. Esse projeto, vai ser compartilhado por diversos profissionais e eu estou aqui para compartilhar uma das etapas desse projeto. Meu nome é Eusânia Andrade, sou artista plástica e arte educadora, tenho uma formação em artes, também fiz mestrado e doutorado em educação escolar e sou voluntária do Amor Exigente, que é essa instituição que me ajudou muito e que espero que também possa ajudar a todos. Então, esse projeto do qual estou fazendo parte, ele vai atender a crianças e jovens. No meu caso, eu vou falar aqui de um trabalho que é feito com jovens de 13 a 17 anos. E aí vamos sugerir algumas atividades, algumas possibilidades que vocês poderão desenvolver. O que procuramos fazer nesse trabalho, com esta faixa etária, que eu acredito seja uma das mais complexas, né, de se fazer em qualquer segmento, seja para a educação, seja para pais e também para qualquer pessoa, né, que queira desenvolver alguma atividade, algum trabalho com essa faixa etária. Não é fácil, eles nos, vamos dizer, provocam o tempo todo com questionamentos, então é importante que a gente tenha claro de que esse espaço é um espaço de escuta. Vamos lá ouvi-los, vamos acolhê-los. Então, isso é fundamental para que façamos um trabalho e que eles tenham uma aceitação, porque senão vai ser difícil se eles não nos aceitarem, se eles não estiverem com a gente. Então, a chegada desse grupo, ela é fundamental. Então, você tem que pensar que é um acolhimento. Aliás, qualquer chegada, né, gente? Então, a gente precisa ter sempre uma atenção especial com as pessoas, né? E no caso aqui, o jovem, muitas vezes ele chega meio assim, tímido, né? E aí a gente faz um acolhimento para que ele se sinta bem. Então, como vai você? Vamos entrar, seja bem-vindo, vamos abraçá-los. E assim que a gente começar a conversar, falar um pouquinho da oração da serenidade, que é sempre o que abre as nossas reuniões, dizer que ali é um espaço que não tem de forma nenhuma nenhum preconceito, nós não temos tendências políticas partidárias, nós não temos nenhuma religião que nos conduz, o que nos conduz é a espiritualidade. É ela que é o norte para o nosso caminho, porque ali está o quê? A fé, mas uma fé livre de preconceitos, né? Então, todas as religiões serão bem-vindas. E aí a gente faz uma reunião onde o formato dessa reunião é uma roda. Nessa roda, a gente vai ter uma igualdade de olhar, de posicionamento do nosso corpo.
Então, é importantíssimo que a gente tenha esse vínculo com eles, esse respeito, né, a esse estar com eles, não acima deles, não superior a eles. Então, eu gosto muito da roda por conta disso. E ali a gente vai fazer um contrato oral, um contrato entre parceiros, entre colaboradores, e ali nesse contrato a gente vai colocar como funciona o amor exigente, quais são as regras que eles deverão estar atentos. Então, chegar na hora certa, isso é fundamental para que não atrapalhe depois o andamento da reunião. Falar sobre o respeito quando um estiver falando, aguardar, levantar a mão. Falar sobre o sigilo, né? O que você vê aqui, o que você ouve aqui, quem você vê aqui, o que você fala aqui, aqui permanece. Então, são essas coisinhas, são pequenos detalhes, né, que a gente tem que passar para que eles tomem conhecimento disso. E isso vai fazendo parte do grupo de uma certa forma tão natural que eles vão, aos poucos, nos outros encontros, eles mesmos vão passando isso para o grupo. Né? Então, a gente pede, olha, fala aí o que é importante para o amor exigente, a gente fala dos princípios, então, tudo que compõe essa nossa reunião é dito ali. E quase todas as reuniões a gente volta a falar também com eles. E assim a gente vai criando vínculos e criando responsabilidades neles, né? Sempre a gente faz algumas dinâmicas nesses encontros. Por quê? Porque essa dinâmica, ela tem acho que todos que trabalham com educação sabem disso, ela tem uma facilidade, né, para que possamos nos comunicar e que eles possam falar. Então, quando eles chegam, a gente, ao invés de pedir para que eles falem sobre você, sobre a sua história, a gente vai fazer diferente. A gente faz um sorteio de nomes e cada colega é que vai fazer a sua apresentação. Então, eles vão falar baixinho, né, no ouvido do colega, contar a sua história, falar do que gostam, do que não gostam, com quem moram, que bairro moram, onde estudam, e daí por diante. Até coisas pequenas, se eles quiserem falar do que mais gostam de comer, se namoram, né? Porque muitos já estão namorando nessa idade, então a gente tem que abrir também oportunidades para que eles falem. E o colega vai apresentar esse amigo, essa amiga, de uma forma diferente. É bem interessante essa dinâmica. Nesse primeiro princípio que temos que passar, que é um princípio identificador. O princípio identificador, ele traz aquilo que nós somos, de onde viemos. E isso traz para o grupo um conhecimento sobre eles, né? E até levantar questões do tipo, nossa, nem sei quem são meus avós, nem de onde vieram. Então, vamos buscar as raízes culturais para que possamos entender onde é que esse jovem, esse adolescente está e a quem, né, a que mundo ele pertence, e resgatar um pouco essa história. Então, o objetivo desse princípio é que os problemas da família têm raízes na estruturação atual da sociedade. Por quê? Porque é claro que a nossa família tem influência sobre nós, mas a sociedade também. E nesse primeiro momento do princípio, a gente fala sobre o eu. Na outra semana, a gente fala sobre o outro, na outra, sobre a sociedade. Então, cada semana, a gente vai falando sobre o que remete a nós, as nossas raízes culturais. E o que é importantíssimo nós levarmos em conta é que as famílias hoje, elas têm configurações diferentes. Cada família tem uma estrutura e não podemos deixar nenhuma fala de maneira que a gente enxergue um tipo só de família. Então, quando a gente falar em família com eles, vamos pensar que talvez nem tenham uma família tradicional, ou que não tem pai e mãe, ou que moram numa casa-abrigo, isso já aconteceu em reuniões em que eu participo, mas que a base dessa família, independente do que ela seja, de onde ela é o amor e também a autoridade. Porque a autoridade é necessária para o jovem. Ele sente muito mais segurança
quando ele tem uma pessoa que lhe orienta naquela hora certa, mesmo que ele não aceite, mesmo que ele naquele momento se rebele, mas se a gente diz com amor, se a gente diz com firmeza, eles vão entender. E aí, para que possamos dar continuidade a essa origem, a essa família, nós podemos pensar numa atividade bem bacana que eu acho. Na parede da sua sala, você poderá pedir para que façam uma estrada. E essa estrada, ela vai mostrar, né, a história desse jovem, quer dizer, ela vai ser um símbolo para que a gente possa dialogar com esse adolescente, com esse jovem. E aí a gente vai dizer assim, escuta, você tem um mapa da sua vida? Uma bússola? Quem é que pode te ajudar nessa travessia dessa vida? Né? Então, a gente vai fazer uma viagem ao passado para que possamos compreender o presente, né? E isso através do nosso comportamento, das nossas atitudes, dos nossos valores. É importante que a gente tenha sempre um elemento visual para contribuir com isso. E aí, esse caminho da nossa vida, que é a sugestão que eu estou dando, é um estímulo gerador, né? E ela pode ser feita de várias formas. A sugestão que eu dou é que vocês possam pedir para alguém fazer, ou alguém que possa pintar, uma estrada na parede, uma estrada longa, né, com curvas, que tem assim, que ela vá sumindo, né, que não precisa ter um fim, mas que ela vá sumindo. E que tenha curvas, né, que são as nossas idas e vindas, dificuldades, que tenha poucas informações nas laterais, mas é ali que a gente vai começar a conversar com eles a origem deles. Então, a gente pede para que eles façam um desenho de uma figura, né, uma figura de uma pessoa que vai representá-los e pedir para que eles coloquem nessa estrada. Onde é que você está nessa estrada? Essa estrada, então, provavelmente ele vai colocar no começo dela, né? Bem no comecinho dela. E aí a gente vai perguntar, e essa estrada começa aqui, onde você está? Lógico que não, ela começa mais atrás, bem mais atrás, com os nossos avós, com os nossos bisavós. E aí a gente vai resgatar um pouco essa história deles, que é bem interessante. E aí cada princípio, cada momento de discussão, a gente pode resgatar essa estrada como um elemento de estímulo de diálogo, né? Para todos os momentos, eu procuro usar muito a arte, até porque, como eu sou arte educadora, artista plástica, eu me sinto muito tranquila, né, para utilizar esse instrumento. E ela me traz uma possibilidade de uma conexão muito grande com eles, porque normalmente eles gostam muito de arte, seja desenho, seja pintura, teatro, música, poesia, eles gostam muito. E isso é uma forma deles se expressarem, deles criarem alguma coisa e também de afetividade entre nós. Então, a gente pede nesse primeiro encontro, que é o eu, que eles façam um autorretrato, porque nesses autorretratos eu posso estimular a minha percepção sobre mim, né? Eu posso também provocar um olhar sensível pela minha forma, pela minha estética. Aí eu posso, por meio desse olhar sobre mim, porque muitas vezes esses jovens, eles nem se olham, sabe? Eles se criticam muito, né? Eles têm uma baixa estima normalmente, então isso é uma forma deles se verem e da gente proporcionar um olhar mais sensível mesmo sobre eles. E para que esse olhar seja observado, então a gente faz essa atividade muito simples, com papel cartão, sulfite, com grafite, lápis de cor, né? Enquanto isso, coloca uma música legal para eles se envolverem bastante, né? E aí eu posso, nessas oportunidades, falar um pouco também sobre arte, trazer cultura para eles, né? Quando eu colocar uma música, eu falo que música que é. E aí eu posso mostrar, por exemplo, no caso, eu estou falando aqui de retratos, eu posso citar exemplos, por exemplo, de retratos, como é o caso do Picasso, que fez autorretrato, o retrato que ele fez da Dora Maar, a Frida Kahlo, o Modigliani,
todos esses podem contribuir mostrando que nem sempre, aparentemente, parecem retratos bonitos, mas que eles são carregados de emoção, de sentimento. E é isso que a gente quer buscar nesses jovens, esses sentimentos, para que eles possam se expressar realmente aquilo que está dentro deles. E aí, depois disso, vamos pensar o que você fez quando você trabalhou com o seu retrato, o que é que você pensou, né? Ah, mas eu não gostei, fiquei feio. Não, vamos olhar o que está dentro disso, por trás desse retrato. E aí, faça um painel, né, mostrando esses retratos que eles fizeram, de vez em quando, fala um pouquinho sobre isso, olha que legal que vocês fizeram ali. E começando, quando esses encontros acontecem, vamos sugerir para que vocês façam um portfólio, ou um diário, ou um scrapbook com eles, e que fique o ano todo fazendo páginas, né, para que eles registrem esses momentos. Isso vai ser um bom trabalho para você analisar, e também um bom trabalho para que eles possam ver e até fazer uma exposição depois disso, é muito bacana, se eles quiserem, evidentemente. E eu sugiro o scrapbook, porque eles gostam muito, porque pode pôr imagens, escrever coisas, colar poesia, pode escrever música, e daí por diante. Para os próximos encontros, como a gente está falando da família, das minhas raízes, seria legal eles trazerem uma foto com a família, ou de quando era criança, ou junto com essa família, e aí chegando, coloca essas fotos se tiverem impressas, se não, pode usar o próprio celular, e aí mostrar uns para os outros e cada um falando dessa família. É muito enriquecedor. Finalmente, é importante que você peça que eles façam metas. Essas metas vão ajudá-los a melhorar o seu comportamento. Então, metas fáceis de serem cumpridas semanalmente. Na outra semana, você pede para que eles tragam e se conseguiram. Muito bem, parabéns. Se não, por que não conseguiu? Se eles tiverem dificuldade como um grupo, peça para que eles façam uma meta coletiva. Isso ajuda bastante, dentro sempre do princípio. E aí, terminando, a gente pode fazer a oração, que é a oração da serenidade. Eu seguro a minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para as distinguir uma das outras, força, fé e alegria.